Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Nesta celebração eucarística do 16º domingo do tempo comum, Cristo se utiliza de parábolas para falar sobre o reino dos céus. A imagem clara do joio e do trigo, que crescem juntos, nos faz rezar sobre o que estamos cultivando em nosso coração. Peçamos nesta santa liturgia que nossa fé seja cultivada como o grão de mostarda, para que, crescendo, se torne abrigo a todos os nossos irmãos e irmãs. Enquanto a procissão de entrada se aproxima do altar, cantemos. Somente o refrão. Ó Pai, venha a nós o vosso reino de verdade, de justiça, esse reino de paz e de amor. Ó Pai, venha a nós o vosso reino de verdade, de justiça, este reino de paz e de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Coloquemo-nos na presença de nosso Senhor, reconhecendo que somos pecadores, necessitados da sua misericórdia, para bem celebrar. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, na esperança e na caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi justo. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e aos teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente, fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente, fiel. Ó Senhor, vós
Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não,
pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos na fé, domingo passado nós ouvíamos a parábola do semeador. O capítulo 13 de São Mateus é o capítulo das parábolas. Parábolas são historinhas comparativas que Jesus criava para ensinar uma verdade de fé. E normalmente tirava essas comparações da vida cotidiana do seu povo. E domingo passado, então, nós ouvimos a parábola do semeador, dos tipos de terreno, o coração duro, o terreno cheio de pedra, de espinhos, e o terreno bom que produz fruto. Hoje nós temos a parábola do joio e do trigo, que revela para nós a paciência e a misericórdia de Deus para com os pecadores, na esperança da conversão, pois Deus quer salvar a todos. Se na parábola do semeador
a semente era a palavra de Deus semeada nos corações. Na parábola do joio e do trigo, as sementes são as pessoas. E aí então diz o Evangelho, a parábola, que um homem plantou no seu campo boa semente, mas começou a aparecer no meio do campo o joio. E os empregados então foram avisar o dono da plantação: tu não plantaste trigo? Como apareceu o joio? E ele diz: foi o inimigo que fez isto. O joio é uma erva daninha que ela, quando misturada com a farinha, ela causa um desarranjo nas pessoas. Quem come o pão com a farinha misturada com o joio dá uma baita de uma corredeira. E era uma maneira das pessoas que tinham raiva umas das outras fazer esta sacanagem, lançar joio no meio do trigo. Por isso Jesus diz aqui: foi o inimigo que fez isso. Mas um versículo que chama a atenção, o versículo 25, diz assim: enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Esse versículo aqui sugere para nós que nós não podemos dormir, ou seja, precisamos estar vigilantes, estar atentos, pois, como explica Jesus na parábola do joio, o inimigo é o diabo, e ele está sempre à espreita, para que quando nós vacilamos na nossa vigilância, ele de alguma maneira lança o seu ataque. E quando nós somos sonolentos nas coisas de Deus, podemos ter a surpresa na hora de fazer o pão e levar uma corredeira daquelas. Então nosso Senhor vai contando a parábola, diz que os empregados queriam que ele tirasse o joio, nós vamos lá e tiremos o joio do meio do trigo, e se surpreendem com a resposta: não, se vocês tirarem o joio, correm o risco de arrancar também o trigo. Deixa que os dois cresçam juntos até a colheita. Quando chegar a hora da colheita, então vocês tirarão primeiro o joio, separarão o joio para ser queimado e colocarão o trigo no meu celeiro. Esta parábola nos ensina que nós não podemos ser precipitados no julgamento. O dono da plantação, como diz Jesus, é o Filho do Homem, que plantou em nossos corações coisas boas. Deus, ao criar o mundo e ao criar o ser humano, o criou bom, lhe deu as graças necessárias para que ele crescesse sempre mais em virtude e santidade. Mas, porque cochilou, o maligno lançou o joio. E nós vimos então
que na seara do mundo nós temos bons e maus, justos e injustos, homens bons e homens que praticam a maldade. Isso também acontece na igreja. Quando Jesus instituiu a sua igreja, chamou 12 homens e lhes deu todo o ensinamento necessário. Mas um se corrompeu. E assim, ao longo da história, nós percebemos que tanto no mundo quanto na comunidade cristã crescem juntos trigo e joio. E às vezes a gente é meio precipitado e reclama com Deus: por que Deus não age? Por que Deus não arranca do mundo as pessoas que praticam maldade, que enganam os outros, que cometem injustiças? Por que será que Deus não age como nós gostaríamos que fosse e deixa que no mundo os bons vivam no meio dos maus, e que muitas vezes aqueles que parecem bons se revelam gente má? A gente só conhece as pessoas na convivência, porque alguém pode ser muito bonzinho, mas na hora da convivência começa a manifestar o seu mau caráter. E aqueles que às vezes a gente julga ruim, na convivência nós vamos percebendo muitas virtudes. No fim dos tempos, o Senhor vai fazer a separação do joio e do trigo, porque só a Ele compete agir com justiça e com clareza. Então, o que ensina para nós a parábola de hoje? Nós poderíamos dizer assim: por que Jesus aqui coloca essa parábola e nos faz ver por que Deus permite que o joio cresça junto com o trigo? O que quer nos ensinar? Nós poderíamos aqui tirar 4 ensinamentos. Primeiro, no mundo sempre haverá maldade. Não queiramos criar aqui neste mundo um paraíso terreno. Neste mundo sempre vai ter o joio e o trigo. Por isso, todo aquele que quer fazer um paraíso na terra sempre vai se dar mal. Basta nós olharmos as ideologias do passado e do tempo presente, que tentam criar aqui neste mundo um paraíso terrestre, e sempre se dão mal. Criam sistemas injustos que continuam cometendo injustiças. Portanto, não queiramos apressar as coisas. Segundo ensinamento: se Deus permite que o joio cresça junto com o trigo, Deus quer que os bons cresçam em virtude. Aquela pessoa que convive conosco e que muitas vezes nos cria problema, é uma pessoa chata, que me incomoda, e que às vezes eu gostaria de eliminá-la do meu caminho. Nosso Senhor me mostra que a pessoa chata me ajuda a me exercitar nas virtudes da paciência, da compaixão, da misericórdia, de não julgar antes da hora. Portanto, os nossos irmãos nos ajudam a nos santificar, assim como os meus defeitos também ajudam os outros a se santificar. Se Deus permite
que cresça o joio no meio do trigo, permite com isso que o justo cresça nas virtudes, para que possa ser santo. Terceiro ensinamento: para que os maus se convertam e mudam de vida e também se salvem. Deus quer a salvação de todos, por isso Ele age com paciência, para que os que são maus se convertam. Basta nós olharmos um São Paulo, por exemplo, quando era perseguidor dos cristãos. Se Deus tivesse agido e arrancado Paulo do meio dos cristãos, nós não teríamos hoje o grande São Paulo, que nos negou um ensinamento riquíssimo na Sagrada Escritura. Santo Agostinho, que foi um homem depravado, se Deus tivesse arrancado ele do meio dos justos, nós não teríamos hoje o grande Santo Agostinho, doutor da Igreja, que deixou para a Igreja escritos que ainda hoje nos servem de alimento espiritual. Deus pode mudar o coração das pessoas, e se Ele tem paciência, se Ele espera o momento da conversão, é porque Deus quer salvá-lo, e nos ensina também com isso que nós precisamos ter paciência com a miséria dos outros e buscar, desejar com ardente desejo que se convertam e vivam. Quarto ensinamento: para que todos nós aprendamos a não condenar os outros antes do tempo, pois o julgamento compete somente a Deus, que conhece os corações e sabe separar no momento oportuno o joio do trigo. Que nós aprendamos com esta passagem a não deixar que o joio no nosso coração cresça mais do que o trigo, pois dentro de cada um de nós também há esta mistura do joio e do trigo. Com uma vida de oração, com uma vida sacramental, nós vamos eliminando em nós o joio, para que floresça o trigo dos bons sentimentos e das boas virtudes, para que no dia em que o Senhor vier para separar o joio do trigo, nós possamos ser recolhidos no seu celeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que sejamos sempre abertos e atentos para ouvir a sua voz, desejosos de conversão. Por isso elevemos nossas súplicas, dizendo: Atendei, Senhor, nossa oração. Pelo Santo Padre, o Papa Leão,
para que exerça seu ministério com misericórdia e aponte a toda a humanidade o caminho da salvação, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pela vida consagrada na Igreja, para que viva com fidelidade os seus votos e carismas, testemunhando o reino de Deus entre nós, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelos catecúmenos, para que cresça neles o desejo de semear o reino de Deus no cotidiano de suas vidas, rezemos. Atendei, Senhor, nossa oração. Pelos pobres de nossa cidade, para que sejam amparados pelo poder público e pelo auxílio dos cristãos, digamos. Atendei, Senhor, nossa oração. Rezemos a oração pelas vocações. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Pelos falecidos, cujos nomes colocamos sobre o altar, hoje de modo particular por Ivete Bataclin, cujo 7º dia hoje celebramos, também hoje falecido Padre Libanor e Maria Amélia dos Santos, pedimos ao Senhor. Atendei, Senhor, nossa oração. Ó Deus, de toda bondade e paciência, em vós está a nossa confiança. Acolhei os nossos humildes pedidos e depositamos diante do vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, no único sacrifício da cruz, levastes à plenitude os diversos sacrifícios da antiga lei. Aceitai esta oblação das mãos dos vossos fiéis e santificai-a com a mesma bênção que destes à oferta de Abel, a fim de que sirva para a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os falecidos, cujos nomes colocamos sobre o vosso altar, de modo particular, Ivete, 7º dia de falecimento, hoje falecido, Padre Libanor, Maria Amélia, ontem falecida, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos na feliz esperança a vinda de nosso Salvador,
Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O sangue de Cristo, Senhor nosso. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados à mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde eu vim, aonde vou, por onde irás, irei também.
te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde eu vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor misericordioso, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso abraço solidário aos familiares da Ivete, cujo 7º dia hoje celebramos. Incluímos também os familiares de Maria Amélia e do Padre Libanor. Que Deus vos fortaleça na fé e na esperança. Por isso pedimos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Deus, Abençoai-nos. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe
Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.